Então, capazes, vocês são. Inteligentes, obviamente, vocês são. A questão é que, às vezes, nós não valorizamos o que nós construímos e produzimos. O problema é que fazemos tudo muito individualmente. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui só para conhecer um pouco cada um de vocês. Dentre vocês, quem é residente em Verdelândia? Levanta o braço, por favor. Em Janaúba. Em Jaíba. Bom, em geral, o professorado nos municípios aqui é da região, né? Na educação infantil que nós trabalhamos ontem, foi um quadro parecido com esse. Dentre vocês, quem é diretor ou pedagogo? 1, 2, 3, 4, 5. Diretores e pedagogos, né? E... Supervisor, né? Hein? Quem é chamado aqui de supervisor pedagógico. Supervisor pedagógico. E quem aqui trabalha somente nos anos iniciais? Ok, os demais nos anos finais. Ok. Bem, deixa eu compartilhar com vocês algumas informações iniciais que são úteis. Vocês já ouviram falar da Prova Nacional Docente? A Prova Nacional Docente foi criada neste ano, é a primeira aplicação dela. Acompanha, isso está na internet, amplamente informado. Podem entrar no site do MEC INEP e acessarem informações sobre a Prova Nacional Docente. Eu até recomendo que após a primeira aplicação, que deve acontecer nos próximos dias, vocês deveriam estudar a prova, pegar a bibliografia da prova e começarem a se preparar. Por quê? Doravante, no Brasil, no caso do professor, professora, o procedimento será idêntico àquele que já existe há muito tempo para os advogados, para os médicos e assim por diante. Por exemplo, um advogado, ele forma-se numa faculdade. Pode ser a melhor faculdade que seja, mas ele não pode exercer a advocacia a não ser que ele passe no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que não é um órgão público, é um órgão da sociedade civil, mas não é governamental, pois não, não é estatal. É a mesma coisa. Então, o advogado é aprovado na prova da OAB, ele recebe uma carteira, a certificação e pode exercer a profissão de advogado. A mesma coisa com o médico, e isso está se estendendo a todas as profissões. No caso do professor, demorou muito, demorou realmente muito. E isso já deveria ter sido feito há mais tempo. Por que é importante? Porque daqui para frente, qualquer concurso público que houver, o primeiro requisito para a pessoa poder se inscrever será a certificação da Prova Nacional Docente. Ela tem uma nota de corte, digamos, numa escala de 0 a 10, a nota de corte pode ser 6, 6,5, 7. Quem for aprovado tem a certificação, está habilitado para participar de concursos. Pode até ser que a secretaria que promova a seleção dispense o concurso habitual, valorizando a certificação e apenas se limitando a uma entrevista, a uma banca examinadora, uma coisa assim. Segunda coisa, as secretarias de educação estaduais e municipais, eu não sei ao certo se doravante estarão obrigadas, mas provavelmente será assim. Quando for contratar pessoas, contrato temporário, terá que observar a regra da Prova Nacional Docente. Então é muito importante que vocês conheçam como funcionam, acessem a prova, estudem a bibliografia, conheçam detalhes da prova e comecem a se preparar para isso. Quem já está na carreira com cargo de carreira, não é o caso, porque já é direito adquirido. Mas daqui para frente terá que ser assim. Qualquer lugar terá que ser assim. Se uma prefeitura fizer um concurso e não observar a Prova Nacional Docente, o concurso será impugnado. Será impugnado.
Então é muito importante que nos preparemos, tá ok? Entrem na internet, no site do MEC, que vocês terão todas as informações. Isso foi amplamente divulgado nos últimos 2 meses. Procure saber o que é a Prova Nacional Docente, procure se inscrever e etc. Tá? Segunda coisa, quem trabalha nos anos iniciais. Vocês já devem ter a informação sobre a criação da RENALFA, Rede Nacional de Alfabetização. A RENALFA começa a funcionar em 2023 e adquire maturidade funcional a partir de 2024 e vem significando contribuições extraordinárias à área dos anos iniciais. Não apenas a alfabetização, mas também o letramento. Por quê? O RENALFA, que está nas redes sociais, está no site do MEC, se acessa todo o RENALFA, ele produz materiais de orientação ao professor e ao supervisor pedagógico. Materiais específicos, direcionados sobre como fazer a alfabetização dos alunos. Aula por aula e materiais que devam ser utilizados com base na Base Nacional Comum Curricular. Bom dia. Além de fazer a formação em serviço, porque as orientações são dadas na forma de um curso pela RENALFA, com os materiais disponibilizados na forma de e-book. Você não tem que ter papel impresso nenhum. Você cria no seu computador o arquivo do RENALFA e você ali forma a sua biblioteca digital, coleciona os materiais, estuda os materiais, faz as provinhas, recebe orientações, o formato de tutoria. É fantástico, é absolutamente espetacular. E mais do que isso, a RENALFA aplica aos alunos do 2º ao 5º ano, de 3 em 3 meses, uma prova. Com isso, o RENALFA consegue monitorar em tempo real, ao longo do ano letivo, a situação de aprendizagem dos alunos do 2º ao 5º ano, e dando um retorno pedagógico à escola e ao professor sobre qual é a situação aluno por aluno nominal, e o tipo de intervenção que precisa ser feito. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, isso nunca aconteceu. E eu duvido que haja algum outro país que tenha chegado a um grau de refinamento, de orientação ao professor, como é o RENALFA. É simplesmente extraordinário. Agora, qual é o problema? O problema são vocês. 50% dos professores brasileiros dos anos iniciais não consultam o RENALFA, não seguem o RENALFA, não estudam o RENALFA. Consequência aqui. O RENALFA, no final de cada ano, a terceira avaliação, de 3 em 3 meses, ela é uma avaliação de terminalidade. O Brasil, em 2023, o resultado final foi um fracasso retumbante. 52% das crianças concluintes do 2º ano estavam alfabetizadas, ou seja, 48% não foram alfabetizadas. E todo mundo sabe que aquela história de idade certa de alfabetizar até os 8 anos foi o maior equívoco que o Ministério da Educação jamais cometeu. Idade certa para alfabetizar é aos 6 e aos 7 anos de idade, um ciclo de 2 anos. 3º ano não é de alfabetização. 3º ano é prosseguimento do letramento, que pressupõe a alfabetização. Pressupõe a alfabetização. Pois bem, entretanto, aí vem a notícia boa. E a rapidez com que nós estamos dando respostas ao problema. Já em 2024, o resultado foi qual? 72% das crianças concluintes do 2º ano estavam alfabetizadas. Ainda temos um problema, 28% não se alfabetizaram. Nós temos que chegar a 100%, não podemos deixar nenhuma criança ficar para trás.
Mas um crescimento de um ano para o outro de 20 pontos percentuais, 52 para 72, é algo extraordinário. Não há dúvida disso. Porém, eu recomendo vocês a procurarem saber qual foi o resultado aqui. O resultado aqui não foi bom. Não foi 72%, foi muito abaixo. Muito abaixo. Não foi bom. E tem um problema. Itacarambi está só crescendo. Itacarambi, o IDEB de 2023 saltou de 5,2 em 2021 para 6,5 em 2023, igual de Montes Claros. O de Nova Porteirinha, esse ano, vai dar um salto, vai lá para 6,5 também. Nós não podemos ficar para trás. Não podemos ficar para trás. A cidade é pequena, essa rede é deste tamaninho, o número de alunos por turma é mínimo, menor do que na Suíça, então não há nenhuma razão para que não sejamos uma excelente rede de ensino, o que vai depender fundamentalmente de secretaria, diretor, supervisor pedagógico e professor trabalhando juntos. Vocês têm que refletir sobre isso, gente. Vocês têm que refletir sobre isso. Encontrar uma solução. Vamos trabalhar com metas de progresso. Eu já pedi os dados da Renalfa, que haverá mais 2 aplicações da Renalfa esse ano, para ver como é que nós vamos chegar até o final do ano. Qual é o grande problema que nós temos hoje na nossa rede de ensino de Verdelândia? É o fato de que ela não é uma rede. Ela não é uma rede. Ela é um arranjo e ajuntamento de prédios escolares. Nem as escolas são propriamente uma escola. Em que sentido? No sentido curricular. Que você chega numa escola hoje de Verdelândia, não é o caso que eu sei que a rede é pequena e às vezes só tem uma turma. Mas se você comparar as escolas que têm primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ou sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, a não ser que se repita o professor, o que acontece? O planejamento que um professor faz aqui para o primeiro ano, planejamento semanal, na sequência das semanas é um. O planejamento que a professora do mesmo primeiro ano faz em outra escola é outro. Um não conversa com o outro. Você vai na terceira escola, o planejamento é diferente daquele. Todos se baseiam na BNCC? Todos se baseiam na BNCC. Mas quando você vai verificar que habilidades essa professora selecionou, por exemplo, língua portuguesa, são 5 eixos: oralidade, leitura, escrita, gramática e educação literária. Você vai olhar o planejamento aqui, tem leitura e escrita, não tem oralidade, não tem gramática, não tem educação literária. Então tem um pedaço da BNCC, não tem toda ela. Você vai olhar de cá, entra oralidade, mas não tem educação literária e não tem gramática. E as habilidades não são as mesmas. Ou seja, o que nós estamos fazendo é o chamado currículo oculto. Cada um está trabalhando o currículo que domina. Domina bem, faz da melhor maneira possível, com responsabilidade, com seriedade, mas não responde plenamente pela BNCC. E, além disso, não há uma comunicação, uma transitividade. Não havendo isso, cada um faz o seu currículo oculto, portanto, não há rede, nem dentro da escola e nem entre as escolas. Só teremos rede a partir do momento em que o currículo da BNCC for uma referência comum para todo mundo, porém com uma condição: que nós façamos, por ano da escolaridade e por disciplina, planejamentos semanais de aula padronizados, como é no mundo inteiro e como já está sendo no Brasil em grande parte. Padronizados. Então, o planejamento, digamos que todos vocês sejam professores de anos iniciais, do 1º ao 5º. Essas professoras aqui do 1º ano estão com o mesmo planejamento para a língua portuguesa, para a matemática, para as ciências sociais,
educação física, ensino religioso, o mesmo planejamento, as mesmas habilidades, as mesmas sequências didáticas. Isto padronizado, a partir daí, você pode criar o que você quiser. Mas essa base comum, todos ficariam obrigados a cumpri-la. Senão, não é BNCC. Senão, é um liberou geral e não tem como você ter um padrão. Não tendo um padrão, não tem comparabilidade. Né? Não tendo comparabilidade, você não pode falar melhor, pior, certo, errado, porque não tem um padrão. Não tem uma comparabilidade. Né? Ok? Então, isso nós precisamos superar. Não dá para resolver isso com o carro andando, até porque eu recebi o convite para vir para cá no mês de maio. Né? O ideal é você começar no início de fevereiro. Então, eu estou pedindo à secretaria para nós fazermos o seguinte: em dezembro, mudar o calendário escolar, ver isso com a superintendência regional. Nós vamos precisar de 3 dias escolares, em tempo integral. Aí eu não sei como é que vocês vão resolver isso com a prefeitura, mas tem que ser feito. Não há hipótese de não fazer. Senão nós vamos entrar o ano letivo de 2026 com os mesmos problemas. E eu vim aqui para ajudar a resolver. Se isso não for feito, eu estou fora, porque realmente não dá. Não dá. Nós somos adultos e profissionais. É uma crise, é um problema, e é um problema que está aqui e precisa ser resolvido por todo mundo. Então não tem ninguém fora desse barco. Ninguém. Não adianta olhar para o outro, olhar para lá, olhar para cá. Não é Deus, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito. Não, somos nós. Se temos um problema e eu não me reconheço como parte do problema, eu não vou compreender o meu papel como parte da solução, porque eu acho que o outro é que é culpado. Isso é conversa de adolescente. Aqui só tem adulto, responsável, gente séria, comprometida e inteligente. Então nós temos que resolver o problema. Nós vamos precisar de 3 dias de trabalho. Nós vamos pegar um prédio, vamos ver como é que vai ser. Todas as professoras do primeiro ano vão ficar numa sala, com uma coordenadora. Todas do segundo ano numa sala, com uma coordenadora. Todas do terceiro numa sala, do quarto numa sala, do quinto numa sala. Anos finais, os professores de matemática, se tiver 1 ou 2, em separado. Os de língua portuguesa, em separado. Os de ciências da natureza, em separado. Por quê? Porque o professor dos anos finais leciona de 6º ao 9º ano. Então, você pega por disciplina. Eu vou pedir a vocês que, criando esse arquivo digital, coloquem dentro do arquivo digital a BNCC que vocês tiram aqui no G1 da Globo, vocês tiram a BNCC, no site do Ministério da Educação, vocês tiram a BNCC e ponham no seu arquivo ou biblioteca digital e comecem a estudar a BNCC. A base é todo mundo ter o domínio do que é a BNCC. Eu vou deixar esse material aqui, que é um material que ajuda bastante, um roteiro simplificado, conhecer a BNCC, e nós vamos trabalhar com uma matriz padronizada de como fazer planejamento semanal de aula, valorizando todas as experiências de cada um para chegar a um consenso e trabalharmos com o mesmo tipo de matriz de planejamento semanal de aula. Então, o que nós vamos fazer nesse encontro no final do ano? A turma do primeiro ano vai trabalhar de manhã e de tarde durante 3 dias, e no produto final vai ser o quê? Planejamentos semanais de aulas para o ano de 2026, de fevereiro a dezembro. As 40 semanas, língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, pelo menos língua portuguesa e matemática. Vamos começar por ela. Vamos começar por elas. Né? Aí nós vamos entrar em cena em 2026, primeiro dia de aula. Todo mundo falando a mesma linguagem, trabalhando o mesmo planejamento, trabalhando as mesmas habilidades. Quando eu falei isso em Itacarambi, eu cheguei lá em agosto de 2022 e saí 31 de julho de 2024. Fiquei 2 anos. Queriam que eu ficasse mais um, eu falei, não, eu não sou secretário de educação, eu sou consultor.
E a secretária lá era muito boa. E nós fizemos isso em dezembro de 2022. Foram 4 dias lá. Nos 3 dias elaboraram os planejamentos. No 4º dia, os professores apresentaram aos demais os planejamentos feitos. Qual foi o resultado? O IDEB fez isso, ó. 5,2 para 6,5, cresceu 1,3. 1,3. Como lá já está pronto, e lá já foi feito, e como eu sou consultor em Nova Porteirinha desde fevereiro, o que nós fizemos em Nova Porteirinha? Eu conversei com a prefeita, ela colocou diretores, todos os supervisores pedagógicos e um professor de cada escola, e eles passaram 2 dias em Itacarambi. Reunidos com a equipe da secretaria, com supervisores, visitaram as escolas, e agora, neste sábado agora, eu vou estar lá o dia inteiro, todos os professores do ensino fundamental, iniciais e finais, vão estar reunidos, fechando os planejamentos semanais de aulas para o 2º semestre desse ano e já começando a rever do 1º semestre para o ano de 2026. Eu até falei com a equipe da secretaria para ver se os supervisores pedagógicos daqui podem comparecer lá no sábado. Lá vai ser o dia inteiro, manhã e tarde. Então, Nova Porteirinha, também como Itacarambi, já vai ter isso. Eu espero que a gente consiga fazer isso aqui na nossa rede municipal de Verdelândia. Senão nós ficaríamos, inclusive, numa situação muito delicada. Todas as redes locais crescendo, melhorando no IDEB, melhorando o resultado na alfabetização, e nós numa situação vulnerável. Nós temos que resolver isso, superar isso e dar conta desse recado. Então, a gente precisa rever nossas práticas e onde que a gente está errando aí. Mas dizer para vocês que a gente está de braços abertos para acolher, para poder a gente juntos achar essa saída e buscar, né, esse resultado melhor aí para Verdelândia. Queria passar a palavra para João e dar continuidade em bom estudos para todos. Nós vamos fazer agora uma breve recapitulação da BNCC. Esse arquivo digital vai ser enviado a vocês e nós vamos também providenciar o envio de um outro tipo de arquivo digital que eu não vou apresentar aqui hoje, vou só antecipar, anunciar do que se trata. Eu sempre me preocupo em me colocar na posição do outro, o professor, o supervisor pedagógico, o diretor de escola, o secretário municipal. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo metodologias que eu chamei de índice de qualidade da gestão escolar, diretor. Criei uma metodologia para o diretor. Basicamente é o seguinte: o que um diretor precisa conhecer e saber fazer para liderar a organização de sua escola como um ambiente de aprendizagem bem-sucedido. Criei também um índice de qualidade da gestão escolar para o supervisor pedagógico. A mesma coisa. O que um supervisor pedagógico precisa conhecer e saber fazer para monitorar na escola, nas salas de aula, os processos de ensino e de aprendizagem e garantir, em apoio ao professor, que nenhum aluno vai ficar para trás. Eu sei que as realidades são diversas, que há situações aqui onde a escola eventualmente ainda não disponha de um supervisor pedagógico ou se dispõe não é com frequência diária, cotidiana, sistemática, eventualmente, às vezes, uma visita semanal. Está havendo um esforço de municípios mais vulneráveis para completar o quadro de supervisores pedagógicos, exatamente porque esse monitoramento de processos, isto é, o supervisor visitar toda semana as salas de aula que ele indiretamente coordena em solidariedade com os professores, é indispensável. Ele chega, pede licença, ele se assenta, ele observa 15 minutos como é que a professora ministra a sua aula, o professor ministra a sua aula, observa se o plano de aula, o planejamento semanal está sendo cumprido, com que qualidade está sendo cumprido, o sequenciamento da aula
ministrada pela professora, o envolvimento, a participação, o protagonismo dos alunos na aula e depois essa coordenadora ou coordenador supervisor pedagógico toma leitura de alunos, 5 alunos, 6 alunos aleatoriamente, como deve ser feito. O aluno no primeiro ano, ele lê palavras simples, frases simples, palavras regulares, palavras irregulares. O supervisor observa, a supervisora observa. A partir do segundo ano, a criança já vai ler 60 a 70 palavras por minuto num texto adequado, um suporte textual adequado. No terceiro ano, já vai ler 90 palavras em 1 minuto. No quarto ano já passa para 100. No quinto ano já chega a 120, 130, 140 palavras. Desde que o hábito de leitura seja formado metodicamente, sistematicamente, toda semana, haja leitura em sala de aula e as crianças estimuladas a lerem e na sexta-feira leitura com dramatização. Lembrando que as aulas de língua portuguesa trabalham 5 eixos, como nós vamos ver daqui a pouco na BNCC. Então, a metodologia para o supervisor pedagógico é fundamentalmente isso. O lugar do supervisor pedagógico é essencialmente dentro das salas de aula, observando as aulas, ajudando a professora. E depois, na sexta-feira, ele sistematiza o que ele observou, de tal modo que cada professor, ao final da semana, já é capaz de acordo com um mapa, identificar a situação de leitura, a situação de escrita dos alunos, aluno por aluno, até usar as categorias, né, em cores, para você saber a evolução semanal. Oportunamente eu vou mostrar isso para vocês aqui e até disponibilizar esse material, o acompanhamento metódico da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ao 9º ano. Então, essencialmente, esse é o trabalho do supervisor pedagógico, e saber orientar que intervenção deve ser feita para que os alunos mais vulneráveis que ficaram para trás não permaneçam ficando para trás. Eu fiz a mesma coisa para professores e professoras de educação infantil, a mesma coisa para professores e professoras de anos iniciais e também professoras e professoras de anos finais. Então, vocês vão receber, dessa vez, uma boa quantidade de materiais digitais. Haverá repito, para professores de anos iniciais, chamado Índice de Qualidade da Gestão da Sala de Aula, IQSA, anos iniciais. Um outro para professores dos anos finais. Os supervisores vão receber o deles, os diretores também receberão os deles, e os supervisores deverão receber também os dos professores. Essas metodologias, o propósito delas é o profissional utilizar para se auto-orientar. Ele pode se aplicar àquela metodologia uma vez por mês para se auto-orientar, observar metodicamente o que ele já domina e domina bem, o que ele faz melhor, mas também identificar em suas práticas os limites, o que ele ainda não aprendeu, o que ele ainda não desenvolve bem e assim por diante. É bem completinho, é muito bom trabalhar com essa metodologia e toda ela na tela do computador ou na tela do celular. Você pode botar no seu celular e se aplicar isso mês a mês. Se você quiser compartilhar com uma professora, um professor, colega seu de mais confiança, mais amizade, você se avalia, ele se avalia. Depois ele te avalia e você o avalia. E vocês trocam de figurinha. É bom esse método porque a gente costuma cometer auto-engano. Você vai se avaliar, de 0 a 1 eu ganhei meio. Não, mas eu acho que eu mereço 1. Você põe 1 lá e ganhou meio ponto de graça sem merecer. Isso não é má fé nem nada. É um auto-engano e você faz isso, né? No final das contas, você acaba se dando de 0 a 10 a nota 9, mas o seu colega, quando vai te avaliar, te dá a nota 6. A diferença é muito grande. Então, é bom que haja alguém também te avaliando, né? E vocês trocam figurinhas, conversem a respeito, vão descobrindo como podemos melhorar juntos e assim por diante. Esse material também ficará disponível para vocês. Então, vamos aqui à nossa recapitulação da BNCC. A BNCC foi concebida de um modo muito criativo.
É a primeira vez que o Brasil dispõe de um currículo universal, vinculatório, obrigatório, porque estabelecido em lei federal. O processo construtivo da BNCC estendeu-se por 6 anos. O Brasil discutiu a BNCC. Então, quando foi aprovado na Câmara dos Deputados e depois referendado, sancionado pelo presidente da República, já era algo familiar aos professores brasileiros. Demorou a ser implementada, porque após 2017, nós tivemos no período 2019 a 2022 uma extraordinária turbulência no Ministério da Educação, pelo qual passaram 5 ministros, nenhum deles propriamente focado em educação, muito ideológicos, numa direção determinada, e além do mais tivemos a Covid. Então, de fato, a BNCC começa a ser implementada nas escolas a contar de 2022, 2023. A própria Prova Brasil, até 2023, inclusive, não adotou como currículo para a elaboração das questões ou dos itens o currículo da BNCC. Adotou o currículo de 2003, que é o currículo dos parâmetros curriculares nacionais. A primeira edição da Prova Brasil, que vai se basear de fato na BNCC, é a desse ano, 2025. O currículo da BNCC é mais complexo, é mais amplo do que o currículo de 2003. Mas a ideia é a seguinte, é combinar a universalidade. A BNCC é única para o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Cidade grande, cidade média, cidade pequena, campo e cidade é um só. É um só. É um cânone. Entretanto, os autores dizem, a BNCC deverá responder por até 60% do currículo nacional. Os demais 40% poderão ser desenvolvidos ao longo do tempo, ao longo de anos, pelas redes municipais de ensino, ou um consórcio de professores de redes municipais, em cooperação com as escolas estaduais, contextualizando. Por exemplo, os grandes rios de referência na hidrografia na BNCC são, obviamente, o Rio Paraná, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas. Basicamente, os 3. Quando você vai contextualizar, você já pode trabalhar a bacia do Rio Verde, que cruza o território do nosso município. Você contextualiza, traz para cá, aproxima o objeto de estudo do aluno, torna tudo mais interessado, isso feito em todas as disciplinas, inclusive aplicando a matemática ao estudo de relevo, topografia, aqui da região, né? Então é esse convite que é feito de combinar a universalidade com a singularidade, com a contextualização. Ora, mas será que nós temos capacidade de trabalhar como professores autores ao ponto de completarmos o currículo da BNCC aqui no nosso município? É claro, vocês não fazem planejamento de aula, planejamento semanal de aula, de alguma forma, ainda que não de modo cooperativo, integrado, mas não fazem? Fazem. Quando vocês fazem um planejamento de aula, vocês estão indo além do livro didático. Vocês estão indo além da BNCC, vocês estão tentando transpor do livro, transpor do referencial para a sala de aula, através de um instrumento de mediação, que é o planejamento. É um trabalho autoral. Então, capazes vocês são, inteligentes, obviamente vocês são. A questão é que, às vezes, nós não valorizamos o que nós construímos e produzimos. O problema é que fazemos tudo muito individualmente. Se aprendermos a trabalhar em equipe, em grupo, quando houver a possibilidade de introduzir o módulo 2 aqui na rede, claro que isso vai melhorar bastante, facilitar bastante, né? Então, o desafio que a BNCC nos propõe é muito inteligente. Não subestima a inteligência de ninguém e parte do pressuposto de que todos são capazes de contribuir. Daí a ideia. A BNCC responde por 60% do currículo, e nós somos convidados a contribuir ao longo do tempo, desenvolvendo de maneira contextualizada os demais 40%. A BNCC contém uma promessa
ética muito importante, equidade. Nós somos um país muito desigual. Há muita injustiça redistributiva? Não. Antirredistributiva em nosso país. As desigualdades são abissais. Uma maneira que você tem de enfrentar o problema da desigualdade, especificamente na esfera educacional, é não permitir que a desigualdade se instaure dentro da escola como desigualdade educacional. Porque aí nós teríamos um somatório da desigualdade externa, socioeconômica e cultural, mais a desigualdade educacional produzida no interior da própria escola e agravada pela desigualdade externa. Então aqui nós temos que neutralizar dentro da escola os efeitos da desigualdade social externa sobre o aprendizado do aluno. Como é que nós neutralizamos isso? Quando direção, supervisão e professores têm consciência do seu papel e acreditam que são capazes de, apesar das desigualdades, neutralizar os seus impactos na escola e trabalhar a escola como um ambiente de aprendizagem, zelando e garantindo o aprendizado de cada aluno, ainda que eles sejam diferentes, né? Essa ideia de equidade. Aqui dentro da escola nós vamos produzir justiça para todos. Todos têm direito a aprender e todos irão aprender, né? Os direitos, equidade. Falei do módulo 2. Aqui são algumas coisas interessantes. Eu sempre recomendo que diretor de escola, supervisor pedagógico, tenham agendas e que essas agendas sejam feitas toda semana e na segunda-feira já estejam expostas na sala de professores e algum quadro de informações educacionais para que todos da escola, alunos, professores, saibam que o supervisor pedagógico, na segunda-feira de manhã, na segunda-feira à tarde e até a sexta-feira, ele está fazendo isso. Ele tem uma organização, ele cumpre aquilo, isso serve de referência, educa todo mundo e passa uma impressão geral de ambiente organizado em bom funcionamento. O que dirá o diretor, é claro, né? É sempre importante que nós tenhamos a previsão, quando funcionarem as sessões de formação, de que assunto ou que assuntos serão trabalhados na formação, de tal modo que nós, então, temos um padrão na rede combinado com as demandas específicas dos professores. O módulo 2 precisa levar em conta onde é que o sapato está apertando no pé do professor. Qual é o assunto mais relevante naquele momento para ser estudado em conjunto com os professores. Aí o supervisor pedagógico, ele mesmo, e talvez um ou dois professores, preparem a exposição sobre o assunto, consultam a internet, informam por e-mail, o material está disponível no site tal, estudem isso e vamos preparar ou uma oficina de trabalho ou um seminário com exposição e debate sobre aquele assunto. As sessões de formação precisam ter começo, desenvolvimento e terminalidade na forma de um produto. Quando uma sessão funciona bem, você aplaude e tem vontade de vir à próxima porque sabe que vai agregar valor e todos vão aprender alguma coisa em conjunto. Então tem que ter produto. Alguma coisa, uma oficina, um seminário, um desenvolvimento daquele assunto que foi objeto de seleção. Por exemplo, como fazer planejamento semanal de aula? Os mais habilidosos professores vão ser convidados a fazer uma oficina com todos os demais, mostrando o seu planejamento, como é que ele aplica o planejamento em sala de aula, e eles debatem entre si e todos acompanham. Ao acompanhar, você já está anotando as contribuições dos seus colegas para melhorar, aperfeiçoar o seu próprio planejamento semanal. Esses intercâmbios práticos em cima das experiências boas que dão certo são muito importantes em todas as reuniões de módulo 2, para não ficar só uma reunião de informação,
uma discussão muito genérica, muito sem foco, muito sem objetivo sobre um assunto determinado, por mais importante que ele seja. Tem que ter coisa concreta, desenvolvimento e produto final, tá? Bom, aqui eu chamo a atenção também, que é próprio da BNCC. Vocês lembram que eu falava muito no início, antes do café, da importância de nós trabalharmos com padrões, padrão de planejamento, né? Um padrão precisa satisfazer duas exigências na forma de perguntas. A primeira, o que se pretende alcançar? É o objetivo. O que nós pretendemos alcançar é que todas as crianças aprendam o currículo da BNCC por disciplina naquele ano da escolaridade onde o aluno se encontra. Aí vem a segunda pergunta, que é mais desafiadora. Quão bem nós queremos que as nossas crianças alcancem esse objetivo de ter o domínio da norma culta do currículo da BNCC? Nós queremos no nível básico, tipo nota 6? Nós queremos o nível proficiente 1, tipo nota 7? Nós queremos o proficiente 2, tipo nota 8? Queremos a excelência acima de 8, como o Sobral, o Nordeste estão alcançando? Então, não só o que pretendemos alcançar, alunos dominando o currículo da BNCC, e quão bem, com que qualidade, com que aprofundamento desejamos que os alunos dominem o currículo da BNCC. Quando você satisfaz as respostas a essas duas perguntas, você criou um padrão. A BNCC é um padrão curricular. Por exemplo, nível suficiente 1, 6 é menor do que 7. Nota abaixo de 6 não tem mérito nenhum. Aprovar aluno porque alcançou nota 5 não tem mérito nenhum. O intervalo entre 5 e 6 é um básico, cá para nós, muito medíocre. 6 é menor do que 7, começa a vida. Suficiente 1. 7 a 8, suficiente 2. Maior do que 8, começa o avançado até chegar na excelência, que é acima de 9. O Ceará alcançou a excelência. 30 mil alunos da rede de Sobral são alunos excelentes. E quem são eles? Não são filhos de médicos, de engenheiros, de professores, não. É a população. É a população pobre da Sobral de 210 mil habitantes, né? Os 3 conceitos que estruturam a Base Nacional Comum Curricular são esses 3: competências, habilidades, educação integral. Vamos ver um pouquinho de cada um para a gente recapitular. Por exemplo, o Enem, que foi criado em 1998, o Exame Nacional de Ensino Médio, que é o precursor da BNCC, que quem introduziu no Brasil o conceito de competência e habilidade foi o Enem. A BNCC vem muitos anos depois, 1998 para 2017, são 19 anos depois. Então, o precursor foi o Enem. E o Enem criou 5 competências troncais, complexas, multidisciplinares e interdisciplinares, que são as seguintes: dominar linguagem, DL, é a sigla. O que é dominar linguagem? Ao longo da escolaridade e por ano da escolaridade, espera-se que o aluno seja capaz de ter o domínio da norma culta da língua portuguesa naquele momento da escolaridade no qual se encontra e ser capaz, em situações sociais de interação, de diálogo, de conversa, de debate, de usar informações e conhecimentos matemáticos, que o aluno está estudando matemática desde a pré-escola, tem um campo de experiência que é a matematização. Usar informação científica, a criança está estudando ciências desde o primeiro ano até o 9º e depois jovem no ensino médio, e informações artísticas, construir argumentos e expor de modo claro, lógico e inteligível as suas ideias. Domínio de linguagem.
domínio da norma culta da língua portuguesa e ser capaz de, em situação social, de diálogo, de debate, de interlocução, usar conhecimentos e informações matemáticos, geográficos, históricos, artísticos, científicos, para construir argumentos e expor a sua ideia de modo claro, lógico e inteligente. Como é que o aluno aprende isso? Aprende isso fazendo. E qual é o melhor modo? Passar-o para casa todo dia. E todo dia, em sala de aula, você põe 3 alunos na sua frente e eles vão responder as questões do para casa e você introduz outras perguntas para fomentar a conversa, o diálogo, o debate entre eles, para aprenderem a se expressar em público, aprenderem a ouvir a pergunta, compreender a pergunta e pensar a resposta à pergunta. Só tem um modo de aprender isso, fazendo. Se eu privo o meu aluno da oportunidade, da oralidade, do debate, do discurso, da escuta atenta e o desafio de expressar-se, apresentando o que ele já aprendeu até aqui e usando esse aprendizado para construir argumentos, esse aluno nunca vai ter capacidade de argumentar. Qual é o grande problema de adultos no mundo hoje? A incapacidade de argumentação. Na incapacidade de argumentação, apela-se ao emocional e psicologicamente apela-se à vitimização. Eu sou vítima do mundo. Você não é vítima do mundo, você é vítima de você. Porque quando você teve a oportunidade, ela não foi utilizada. E o único lugar que proporciona ao nosso aluno essa possibilidade chama-se escola pública. Não tem outro. Não tem outro. Se não for aqui, não será em lugar nenhum. Não será em lugar nenhum. Ele aprender a se expressar, aprender a pensar, a construir argumentos. Compreender fenômenos físicos, a chuva, o relâmpago, os ciclos do tempo, o tempo, refletir sobre o tempo, fenômenos sociais, tudo isso, uma compreensão razoável, levando em conta o momento da escolaridade em que o aluno se encontra e utilizando textos adequados àquele momento da escolaridade para o aluno refletir. Assumir situações problema. Uma forma fundamental de aprendizado é a resolutividade de problemas, que afinal de contas, o que é aprender? Aprender é conhecer e saber fazer. Você aplica o conhecimento na resolução de problema ou de desafio. Conhecer e saber fazer é o aprender. Então, a escola o tempo inteiro tem que desenvolver aprendizado. O aprendizado, teoria e aplicação na resolução de problema. Teoria e aplicação na resolução de problema. Você vai trabalhar gramática com o aluno. Ele vai ter alguma dificuldade, que é abstrata, é muito conceitual, né, os tipos de palavras, a construção gramatical e tudo mais. Se a escola, além de escola de leitores, é uma escola de escritores, o aluno vai aplicar gramática em ato todo dia ou quase todo dia quando ele for desafiado a escrever. Aliás, por falar em escrever, está sendo abolida a prova de múltipla escolha, porque antes você apenas marcava a resposta provavelmente correta. Se você não sabia, você ia pela sorte. Agora não. Agora você vai ter que desenvolver o raciocínio por escrito. Como é que você chegou à resposta? O Enem, por exemplo, já está sendo reorganizado para que as questões sejam questões discursivas e não mais de múltipla escolha. Muito mais difíceis de serem corrigidas, mas em compensação, finalmente, redescobriram a pólvora. Aluno tem que escrever, o raciocínio tem que estar apresentado e assim por diante. Então, situações problema, isso é crucial no aprendizado. Construir argumento, eu acabei de falar muito disso, e elaborar propostas. Tem a ver com a resolutividade. Quem resolve problema
pode ter para a resolução daquele problema uma ideia, uma proposta, né? Isso é muito interessante para que as pessoas sejam mais proativas, sejam mais produtivas na vida social, no intercâmbio, na convivência com os seus iguais. Aí é uma explicação de cada um. E aqui nós chegamos em competência. Eu vou pedir a vocês que leiam em voz alta e juntos esse texto. Competências são as operações mentais da inteligência por meio das quais o sujeito internacional, a criança, por exemplo, se situa no mundo, nomeia e relaciona objetos, pessoas, objetos e pessoas em situações determinadas. Portanto, estabelece intencionalmente relações práticas e simbólicas, linguagem, representação, entre objetos e pessoas, entre objetos e pessoas, situações ambientais, no tempo e no espaço. Essa proposição parece teórica demais e um pouco complicada, então vamos descomplicá-la. Imaginemos que nós todos estamos numa enorme escola de educação infantil. Chegou a hora do recreio, cada um de nós sai da sua sala, sendo professor, e em fila conduz as crianças até o pátio, até o refeitório. As crianças se assentam, fazem a refeição, terminam, limpam o que eventualmente sobrou na lixeira, entrega o prato para a cantineira, agradece a cantineira pelo lanche, e aí nós vamos observar aquela quantidade de crianças saindo do espaço do refeitório, igualzinho o passarinho quando vai voar pela primeira vez. Na hora que ele inclina o corpo para frente, ele já tombou, ele vai cair, só tem um jeito, abrir as asas, ele vai voar. E elas saem para aquele pátio de recreação. Elas saem de modo aleatório, de modo translocado, de modo puramente espontâneo, que não implicou nenhum tipo de observação, não. É como se fosse um periscópio de submarino. Elas divisam aquele horizonte todo, já veem o gramado, o lugar que tem a caixa de areia, o parquinho com escorregador e a gangorra, o pátiozinho cimentado com a amarelinha, com os joguinhos, os coleguinhas jogando bola num canto, vem ali a cozinha, 2 cilindros cinzas, é o gás, vem ali 5 cilindros coloridos, coleta de material, de lixo, de objetos de tipos diferentes, etc., vê criança menor do que ela, criança maior do que ela, vê os adultos, vê tudo. Ela está vendo objetos, está vendo pessoas, está mentalmente associando objeto com objeto, mentalmente associando objetos e pessoas, mentalmente se associando ao ambiente inteiro, às pessoas e aos objetos, e escolhe, para uma criança pequena, 2 minutos é uma eternidade. Ela corre para o gramado, rola, brinca, dali corre para a caixa de areia, brinca 2 minutos, sai para a gangorra, sai para o escorregador, dali vai para a amarelinha, passa pelo futebol, terminou o recreio. São opções que ela teve e ela foi fazendo escolhas, Ela percebeu aquilo tudo ali, ela não se desorganizou, ela não se desorientou, ela não perdeu o rumo e foi se isolar lá num canto, não. Ela se colocou no mundo, estando no mundo como sujeito, fez escolhas intencionais e realizou as escolhas que fez, sem causar dano a quem quer que seja, nem ao meio ambiente. Não importa se estava chuviscando, se estava frio, se estava quente, muito sol ou pouco sol, não importa. Ela fez aquilo. Vamos ler de novo para a gente agora aterrizar essa teoria nesse exemplo que eu acabei de dar. Vamos ler de novo? São as operações mentais da inteligência, por meio das quais o sujeito intencional, a criança, por exemplo, se situa no mundo, nomeia e relaciona objetos, pessoas, objetos e pessoas, em situações determinadas. Portanto, estabelece intencionalmente relações práticas e simbólicas,
pessoas e situações ambientais, no tempo e no espaço. Por que a linguagem é fundamental? No pátio tem de tudo. Como é que a criança sabe que gramado tem um nome de gramado? Caixa de areia tem nome de caixa de areia, ao invés de chamar céu, ou terra, ou cadeira. Porque quando ela aprendeu o que é uma cadeira, até os 2 anos de idade, ela precisava pegar na cadeira, olhar a cadeira, sentar-se na cadeira, ficar em pé na cadeira, observar se é de plástico, de vidro, de madeira, de metal, ou uma combinação. Se tem um pé, 2, 3, 4, ou igual uma aranha cheia de pés. E ela foi aprendendo o quê? Que toda cadeira, não importa como é feita, se é muito modesta ou muito rica, muito chique ou não, muito pé ou pouco pé, ela tem um lugar de assentar e um lugar de encostar. Tem uma função, assentar-se, a não ser que seja uma cadeira ornamental. Aos 2 anos, ela não precisa mais da cadeira na frente dela, assentar-se na cadeira, a figura da cadeira, ela vai falar sobre a cadeira universal. Ela incorporou o substantivo cadeira, como se referindo a todas as cadeiras existentes, independentemente das variações de tipo, de forma, de materiais. Ela transformou o substantivo em conceito. Ela usa a palavra cadeira de modo universal, sem ter nenhuma cadeira na frente dela, ela fala cadeira. Assim como ela fala gramado, ela fala caixa de areia, ela incorporou pelo uso da linguagem, pelas vivências, pela convivência, pelo aprendizado social e cultural, um vocabulário básico, linguagem, representação, que lhe possibilita apropriar-se do mundo, ao invés de se perder no mundo. Se ela não souber que cilindro cinza é de gás, ela vai se confundir. Se ela não souber que cilindros coloridos são para lixos diferentes, e o que é lixo, ela não vai saber diferenciar gás de lixo. Então isso tudo ela vai aprendendo. Olha a inteligência da criança, criando um vocabulário, um universo vocabular, e a capacidade de articulação das palavras entre si, antes de saber ler e antes de saber escrever, ela já constrói o fraseado, ela vai criando situações de expressão simbólica, de representação pela linguagem, para descrever o mundo, se situar no mundo e estar no mundo confortavelmente. Sem isso seria loucura. Se você não é capaz de nomear, diferenciar, você chega logo à loucura, à desordem mental, à ausência de referenciais, nunca sabe onde está e o que é que está diante de você. A criança já tem isso no tempo e no espaço. Já tem noção de acima, abaixo, de lado, do outro lado, na frente, atrás, ontem, hoje, amanhã, mais cedo, mais tarde, sucessão, relação, associação. Ela vai criando isso nas vivências. É isso que vai fazendo a educação infantil. Quando isso é feito e bem feito na escola de educação infantil, olha o que as crianças desenvolvem, grafado em vermelho, com o verbo no infinitivo, para indicar competências mentais, competências cognitivas. Vamos ler em conjunto somente as palavras em vermelho, por favor. Identificar, indicar, localizar, descrever, discriminar, apontar, constatar, nomear, ler, observar, perceber, posicionar, reconhecer e representar. As crianças desenvolvem tudo isso, ou quase tudo isso, que nem todas leem. Mesmo não lendo, elas identificam cartazes habituais, sem saber ler a palavra, sabem o objeto de que se trata, na educação infantil. Se elas têm esses suportes de aprendizado, domínio e uso de competências, quando elas ingressam nos anos iniciais e no ensino fundamental, elas vão desenvolver novas competências. Elas são, por assim dizer, cognitivamente mais complexas, porém, sem o suporte daquelas que nós acabamos de ler em conjunto, nenhuma dessas aqui seria desenvolvida. Vamos ler? Por favor. Associar, classificar, comparar, conservar, compreender, compor, decompor, diferenciar,
estabelecer, estimar, incluir, interpretar, justificar, medir, modificar, ordenar, organizar, quantificar, relacionar, representar, transformar. Se ao longo do ensino fundamental, os alunos, devido às habilidades dos professores, devido à riqueza do currículo e com base em bons planejamentos semanais de aulas, que desafiam os alunos a desenvolver essas competências na forma de habilidades em sala de aula, no dia a dia, adiante elas vão chegar a esse topo aqui. Leiam, por favor. Analisar, antecipar, avaliar, aplicar, abstrair, construir, criticar, concluir, supor, deduzir, explicar, generalizar, inferir, julgar, prognosticar, resolver, solucionar. Esse é o mapa do conjunto geral de competências cognitivas e sociais que a BNCC deseja que proporcionemos aos nossos alunos. Só que os alunos não aprendem em nível teórico, discursivo, por memorização, essas competências. Eles têm que vivenciá-las como experiência pensada, como leitura, interpretação de leitura, compreensão de leitura, escrita, compreensão do que escreve, cálculo matemático, resolução de problema, leitura cartográfica, leitura e interpretação de fenômenos, diálogo, debate, representação artística, dramatização, conto, reconto, saber ouvir um conto e recontá-lo com imaginação, pode até acrescentar, mas saber recontar, saber contar, saber narrar, saber descrever, para saber interpretar, saber criar e assim por diante. Se não há estimulação para que os alunos pratiquem, vivenciem isso em sala de aula, eles não vão desenvolver essas competências cognitivas. Vão ficar incapazes de argumentar e incapazes de compreender e ler o mundo. Vão ficar dependentes. Educação integral, eu vou dar um panorama aqui bem geral, é o grande objetivo da BNCC. Educação integral não é escola em tempo integral. Você pode ter a escola em tempo integral e é desejável, e não conseguir aplicar um currículo de educação integral. Escola integral não tem apenas uma finalidade social, ela é até secundária, para que a mãe possa trabalhar e a criança, ao invés de ficar ao abandono na rua, ela permaneça na escola. Esse é um objetivo secundário, importante, porém secundário. Não é isso que justifica a existência da escola em tempo integral. O que justifica a escola em tempo integral é a ideia, conceito, que é uma filosofia pedagógica de escola em tempo integral, para a prática da educação integral. O que é educação integral? O próprio nome já começa a dizer. É ótimo que nós tenhamos alunos muito bem desenvolvidos e dotados na dimensão cognitiva, que saibam muita matemática, muita ciência, muita geografia, muita história, dominem a língua portuguesa, sejam capazes de construir argumentos em situação de debate, tudo isso, sejam capazes de propor soluções, tudo isso é muito nobre. Mas isso encerra a ideia de educação integral? Mesmo que tudo isso seja aprendido de uma forma interdisciplinar? Não. A educação integral tem como centralidade a humanização do ser humano. Formar o caráter, educar sentimentos, formar valores, educar para a convivência social na diversidade humana, educar e ver o outro como seu igual em relação a quem você não é melhor, educar para desenvolver um senso de justiça
Educar para aprender a conviver com os diferentes na diversidade humana. Educar para compreender que o preconceito é uma ofensa, é desumanizador, é uma agressão, que ninguém é melhor que ninguém por conta da cor da pele, por conta da religião que escolheu ou não tendo religião. Quem falou que um religioso é necessariamente melhor do que um não religioso? Quem falou? Em todas as religiões hoje está crescendo o número de desigrejados. Entre os evangélicos no Brasil já são 17 milhões de desigrejados. Entre os católicos cada vez mais aumenta o número de desigrejados. São cristãos, mas não querem mais frequentar igreja alguma, porque não creem. Então ninguém é melhor que ninguém. Além do mais, se temos algo em torno de 2 bilhões de cristãos no mundo, nós temos no mesmo mundo, no mesmo planeta, 2 bilhões de muçulmanos, cujo Deus é Alá, não é Javé. Nós temos outros 2 bilhões na Ásia, de brahmanes e hindus, que não é um Deus monoteísta, são vários deuses. E nós temos entre o monoteísmo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então esse é o mundo, esse é o planeta Terra, essa é a humanidade diversa de 8 bilhões de humanos. E essa diversidade é a vida. Aqui nós temos indígenas, temos negros, pretos e pardos, temos brancos de origem europeia. Nós recebemos árabes, recebemos sírios, libaneses, russos, poloneses, alemães, recebemos italianos, portugueses, espanhóis, suíços. Fizeram parte da nossa sociabilidade, ajudaram a interiorizar a ocupação do Brasil. Sírios e libaneses chegaram como uma diáspora a todos os lugares do Brasil, criando circuitos comerciais. Esse é o Brasil real, ninguém é melhor que ninguém, absolutamente. Não tem supremacia de ninguém sobre ninguém. E além do mais, se lá no século XIX, no final e começo do século XX, a elite branca e rica, que era egoísta e racista, queria branquear a população brasileira, é por isso que quando acabou a escravidão, ao invés dos ex-escravos terem a oportunidade do trabalho assalariado na cafeicultura, impediram os ex-escravos do acesso ao trabalho assalariado e foram importar mão de obra branca europeia e trouxeram alemães, poloneses, ucranianos, açorianos, italianos em maioria, espanhóis, e entregaram o trabalho assalariado aos brancos, com o propósito deliberado de branquear a população brasileira, devido a preconceito racial e de classe social. E hoje, a população parda e preta é 56% da população brasileira e vai ser maior. Nas universidades brasileiras, a maioria dos alunos já é parda e preta. Que coisa boa, o Brasil real, a diversidade brasileira. Onde é que os nossos alunos precisam aprender isso, vivenciar isso, gostar disso, pôr isso no coração e ter isso como valor e orientação para a vida com dignidade? Na escola. Na escola. Não vão aprender isso na rua, não. Em algumas famílias eles vão aprender, em outras não. E lá fora o que está sendo pregado? É supremacismo contra um, contra outro. Aliás, agora virou moda pregar até contra o Brasil, pregar contra a soberania nacional, pregar contra a identidade nacional, pregar contra a economia nacional, louvar o presidente de outro país contra o nosso próprio país, até isso. Imagine uma criança, um estudante, como é que ele não fica perplexo, perdido nesse cipoal, nessa coisa estranha? Um presidente de outro país taxa os nossos produtos em 50% e tem vários brasileiros, inclusive ex-presidente da República, aplaudindo o presidente de lá, que tomou uma posição contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Isso não é assunto para a escola debater, não é escola que deve educar os alunos? Abrir o debate com livre opinião de todos? Educação integral não é só a educação do cérebro para aprender a pensar e fazer conta e resolver problema. É a educação do coração, do caráter, dos valores, dos sentimentos, das emoções. Para que você não tenha um bruto, como por exemplo, anteontem, eu vi na televisão uma coisa que me horrorizou. 4 policiais militares de São Paulo
Nada contra a polícia, mas em São Paulo está virando um valor matar. Está virando um voto matar. Pegaram um morador em situação de rua, um jovem, branco e louro, devia ter uns 25 anos de idade, ele rendido, com o braço para cima, virou de costas, chorando. O policial descarregou o revólver nele, ele foi assassinado ali, e eles abandonaram o corpo, mas tinha a câmera filmando. E tem governador que não quer que o policial ande com uma câmera filmando. Por que o policial tem que ter a câmera filmando? Porque ele tem uma prerrogativa que ninguém mais tem. Ele tem um monopólio do uso legal da violência e do porte de arma. E quem tem tanto poder tem que ser controlado, para não extrapolar, não exacerbar. Se não briga com o vizinho, vai lá e atira no vizinho e inventa que o vizinho era um criminoso. Né? Então, pensem sobre isso. Uma escola que não trabalha nessa perspectiva, ela está educando pela metade. Pode estar educando o cérebro, mas não está educando o ser humano. Né? Isso é absolutamente fundamental. Então, valorizar e utilizar conhecimentos, exercitar a curiosidade intelectual, estimular o aluno a investigar, analisar, resolver problemas, inventar soluções. Vocês viram que nós acabamos de apresentar aqueles desafios cognitivos? Desenvolver o senso estético, o gosto pelas artes. Então, a escola em tempo integral, com a educação integral, seja pobre o município ou não, o governo federal vai ter que ajudar, nós vamos ter que colocar teatro na escola, música na escola, esporte na escola, tecnologia audiovisual na escola, dança na escola, isso é vida também. Nós estamos falando de crianças e jovens que adoram tudo isso como nós adoramos tudo isso. Quem aqui não gosta de dançar? Todo mundo. Por que a escola não é um lugar também de dança? Aprender balé, aprender a dança popular, a dança folclórica, a dança moderna? Por que não? Por que não? Tempo integral não é dobrar o número de aulas de matemática ou de língua portuguesa. O tempo integral é combinar o currículo das disciplinas canônicas com a música, com o teatro, com a dança, com os esportes, com as tecnologias. Ir preparando o aluno, elevando civilmente o aluno e a mente e o espírito do aluno, para ele conviver em sociedade com boas expectativas, inclusive de acesso e fruição de bens de cultura. Por que não? Por que não? Bens de cultura são somente para a classe média alta e para rico, que pode pagar teatro, pode pagar um show do Chico Buarque, do Caetano Veloso e assim por diante? Por que não? Pensem sobre isso, valorizar a diversidade de saberes e entender as relações próprias do mundo do trabalho. Tudo é assunto para reflexão, debate, argumentar com base em fatos, não em fake news. Fatos, buscar fato. A verdade não pode ser relativizada. Verdade é uma busca e tem que ter evidência, tem que ter fato ou sólida argumentação lógica e informações confiáveis. Por exemplo, nós chegamos ao ponto nesse país de morrerem 715 mil pessoas na Covid, quando o máximo poderia ter parado em 200 mil, se tivesse sido tomada no momento certo a providência da compra da vacina. Só que no presidente da República, uma boa parte da população, acreditava-se que a vacina produzia mutações genéticas nas pessoas, em vez de um bem, produzia um mal, e muita gente acreditou nisso. E o resultado foram 715 mil mortos no Brasil, quando não deveriam ter passado de, no máximo, 200 mil. Olha que ponto chega. Olha que ponto chega. E um aluno que estuda 9 anos de ciências no ensino fundamental e 3 anos de física, química e biologia no ensino médio, e não é capaz de ter uma argumentação num debate sobre vacina? Que ensino é esse que nós estamos proporcionando? Que estuda tanta ciência e não é capaz de desenvolver um argumento independente para entrar no debate sobre a questão da vacina? E está cheio de gente aí, com curso universitário completo, e a negacionista acha que a Terra é plana e acha que a vacina produz mutação genética, e assim vai, né? Conhecer-se, apreciar-se, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Parece coisa fora de moda,
a compaixão humana, a misericórdia humana, a empatia humana. Isso é a vida humana. É isso que humaniza as pessoas. Desenvolver a ética. O que é ética? Eu posso e eu quero fazer tal coisa. Aí eu vou em frente e faço. Agora, se eu tenho ética, eu posso e desejo fazer tal coisa, mas eu deverei fazê-lo? Será que isso não vai causar dano aos outros? Aí eu ajo de modo ético, eu controlo os meus interesses, eu controlo as minhas ambições, eu controlo as minhas paixões, eu controlo as minhas pulsões, levando em conta a existência do outro igual a mim, que não é pior do que eu. Aí eu ajo de modo ético. Quando eu não penso assim, eu vou em frente e passo por cima dos outros. Né? Agir com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e determinação. Isso é que é educação integral. Nós vamos dar testemunho aos nossos alunos. Pois bem, eu sou professor. Eu tenho 200 dias letivos. Aí eu falto 30 dias durante um ano. Eu estou dando exemplo? Exemplo de quê? Exemplo de quê? De que eu mesmo não tenho responsabilidade com o contrato de trabalho que eu tenho. Eu posso até não gostar do contrato, mas é o que eu tenho naquele momento. Eu posso até criticá-lo, mas eu vou cumpri-lo. Eu vou cumpri-lo. E assim vai. Aí nós chegamos no conceito de habilidade. Nada melhor do que um exemplo. Eu vou tomar o exemplo da história. Aqui é 9º ano, 8º ano, 9º ano. Olha uma habilidade. Diferenciar. É o verbo no infinitivo. É o comando cognitivo. Quando é que a criança começou a aprender a diferenciar? Lá na pré-escola. Lembram? Lá na pré-escola. Começou a aprender a diferenciar. Diferenciar em azul é o conteúdo. Escravidão, servidão e trabalho livre. Em qual contexto? Em que época? Verde, no mundo antigo. Então, uma habilidade contém o verbo que explicita o processo cognitivo envolvido. Qual? Diferenciar. Tá? É o contrário de assemelhar. O complemento do verbo, em azul, explicita o objeto de conhecimento contido na habilidade. Pressupõe aqui que o aluno saiba o que é escravidão e quando ocorreu, o que é servidão feudal e quando ocorreu, e o que é o trabalho livre a partir de quando ocorreu. Se ele não conhecer o significado desses conceitos e as épocas em que tais situações predominaram, ele vai se perder. Quando? No mundo antigo. O mundo antigo é um mundo pré-cristão e pós-cristão, é o mundo dos impérios. É o mundo das guerras perpétuas entre os impérios, em que os derrotados eram escravizados ad perpétuum ou vendidos e coisa desse tipo. Né? Esse é um exemplo de habilidade. Ou seja, o aluno não vai apenas ter a memória do que é a escravidão, a servidão e o trabalho livre. É muito importante. E saber distinguir escravidão de servidão e trabalho livre em contextos históricos específicos. Ele vai diferenciá-las e contextualizar a resposta no mundo antigo. Por exemplo, no mundo antigo não havia servidão, havia escravidão. E era tão pouco o trabalho livre, tão pouco que era quase irrelevante. O predominante era a escravidão, no mundo antigo inteiro. Né? Você vai no Velho Testamento, os judeus foram escravizados por Ciro e conduzidos ao interior do Oriente Médio, hoje correspondendo ao Iraque. Aqui já falamos, aqui educação infantil, e agora eu vou chegar mais adiante no planejamento. E vou dar mais um exemplo aqui de habilidade.
Nós estamos no primeiro ano, ciências, fizemos um mapa do que se espera que o aluno aprenda naquela aula ou naquela semana. A unidade temática é vida, o objeto de conhecimento o corpo humano. Aqui é o código da habilidade, EF, ensino fundamental, 01, primeiro ano. CI, ciências, 02 é o número dessa habilidade na sequência de habilidades. Preste atenção no que está grafado em vermelho. Localizar e nomear. A criança aprendeu isso lá na pré-escola. Partes do corpo humano. Representá-las, já é mais complicado, por meio de desenhos. É criança de primeiro ano. E explicar, no nível que é possível uma criança de primeiro ano, oralmente, olha a oralidade, suas funções. Quais são os conteúdos? Partes do corpo humano e as funções das partes do corpo humano. Entretanto, a criança vai usar a competência de localizar, de nomear, de representar e de explicar. E vai, inclusive, representar na forma de desenho, né? E vai usar a oralidade. Olha que coisa linda. Toda criança de primeiro ano faz isso. Então, vamos fazer? Uma criança resolve escolher as seguintes partes do corpo humano: a orelha, o nariz e o pé. Ela desenhou a orelha, desenhou o nariz, desenhou o pé. Cumpriu. E aqui, diante dos colegas, ela vai explicar as funções da orelha, do nariz e do pé. Ela vai dizer: a orelha serve para enfeitar a cabeça, mas serve também para ouvir. Tá certo. O nariz serve para cheirar. E o pé serve para andar. Uma criança de primeiro ano respondendo isso está muito razoável, né? Bem razoável, né? Ela selecionou três objetos. Para selecionar 3 partes, ela olhou o corpo inteiro. Então, ela já tem a visão do todo para chegar às partes. E ela vai ouvir do colega que escolheu outras 3 partes. E de um segundo colega que escolheu outras 3 partes. E estão todos imaginando como é que aquelas partes se ajuntam num todo chamado corpo humano. Estão tendo a visão do todo e a visão das partes e o conceito de função. Olhem bem que coisa curiosa. Brincando, desenhando, falando. São falantes e a maneira deles vão argumentar. Por que nós não usamos isso em sala de aula todo dia e colocamos as crianças para ler, compreender, interpretar, falar, desenhar? Trabalhamos um texto literário. Ao invés de somente os alunos falarem sobre os personagens do texto literário, põe um aluno para representar um personagem usando somente a expressão facial. A tristeza, a alegria, a irritação, a calma, acordado, dormindo, em vigília. Põe outro para usar a expressão corporal plena. Põe outro dançando e cantando. Tudo são formas de expressão que podem ser usadas em sala de aula pelos alunos, estimuladas pelo professor, para tornar a expressão mais rica e envolver com a argumentação lógica a expressão de sentimentos, as emoções e tudo mais. A moçada adora isso. Torna a aula muito mais interessante e assim por diante, né? Podemos introduzir, a BNCC estimula isso muito. Ou aqui, vamos aqui trabalhar evolução e respeito à diversidade. Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. Nenhum problema um colega virar-se para o outro, pegar no cabelo, pegar no rosto, comentar. A professora atenta para usar as palavras certas, sem ofensa, e obviamente. Porque a vida é assim, naturalizar as relações e a realidade como ela é. E falarmos naturalmente das diferenças que há entre nós, sem nenhuma hierarquização, sem nenhum supremacismo, e vamos enfrentando os velhos e célebres preconceitos que ainda há no meio de nós. Isso aqui é BNCC.
Está na linha da educação integral, não está? Valorizando a diversidade, descobrindo a diversidade, convivendo na diversidade, sentindo-se parte integrante da diversidade humana. Aqui, só para mostrar, vocês sabem isso à exaustão, língua portuguesa, por exemplo, nós agora trabalhamos com 5 eixos. Oralidade. Mas quem trabalha com oralidade não é só o professor de língua portuguesa, o professor de matemática trabalha oralidade, o professor de educação física trabalha oralidade. Leitura, escrita, conhecimento linguístico e gramatical, figuras de linguagem e gramática, educação literária. Por exemplo, leitura e gramática. Eu sou professor do 3º ano, ele é meu aluno. Leia esse texto para mim em 2 parágrafos. Ele lê, eu não interrompo e não comento. Apenas ele termina, eu digo obrigado. Só que ele leu, ele não fez vírgula, ele não fez ponto final, ele leu tudo como se fosse um contínuo, ele não entendeu e ninguém entendeu. Na hora que ele comeu a vírgula e o ponto final, espera aí, eu vou me corrigir, professor, eu devia ter feito primeiro. O que eu faço? Eu leio o texto, eu faço as vírgulas, a respiração, eu faço o ponto final, eu faço a exclamação, eu faço a interrogação. Se tem mudança de parágrafo, eu leio de tal modo que quem está me ouvindo vai entender que mudou o parágrafo. Então eu dou o exemplo e peço a ele que leia. Na medida que ele vai lendo, eu vou corrigindo-o para que ele se corrija e leia certo. Da pronúncia da palavra integral, sem comer sílaba, à pontuação. A pontuação. O que eu mais observo nas escolas que eu frequento é a professora pedindo a leitura dos alunos e sem interromper os alunos e sem marcar o tempo. Ou seja, não aprenderam isso na faculdade. Mas isso já está no material da Renalfa. Como fazer? O próximo encontro nosso eu vou apresentar isso para vocês. Ok? Então nós temos para cada eixo da língua portuguesa e para cada ano da escolaridade, conjuntos típicos de habilidades. Se eu vou fazer o planejamento semanal de aulas língua portuguesa, eu não vou, na semana 1, trabalhar somente oralidade. O aluno vai ficar exaurido de tanta oralidade. Eu não vou trabalhar na semana 2 somente leitura, na semana 3 somente escrita, e assim por diante, não. Eu vou selecionar uma habilidade de oralidade, uma habilidade de leitura, uma habilidade de escrita, uma habilidade de conhecimento linguístico e gramatical e uma habilidade de educação literária. Os 5 tipos de eixos, uma habilidade de cada um. Vamos conversar e integrar as habilidades e ver quais atividades são as mais adequadas para, em sala de aula, facilitar didaticamente, é a didatização, o aprendizado pelos alunos dessas habilidades. Então, vocês estão vendo que não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para improvisar só. Você pode improvisar em cima do planejamento. Mas sem fazer o planejamento, você vai ficar o ano inteiro leitura e escrita. Leitura e escrita. Não desenvolve oralidade, não desenvolve gramática e desconhece a educação literária. Leitura e escrita. E mesmo assim precisa ver como a leitura e a escrita são desenvolvidos. Não tem como, está todo mundo estudando, porque não era todo mundo que trabalhava dessa maneira. Isso aqui é de 2017 para cá. Então não dá para ser mais do mesmo desde sempre, como eu sempre fiz. Não dá. O mundo mudou, o currículo mudou. As expectativas de aprendizado são outras. Sem contar tecnologias, né? Quando nós vamos à matemática, primeiro ano, a mesma coisa. Números, álgebra,
Geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Aí nós temos um problemão, porque 90% das professoras brasileiras do 1º ao 5º ano têm melhor domínio em língua portuguesa e domínio quase nenhum em didática da matemática. Não estudaram matemática nas faculdades. A matemática entra lateralmente, quase que o ano inteiro é devotado à língua portuguesa. O resultado é que o aluno termina o 5º ano fazendo as 4 operações. E nada mais do que isso. Não sabe o que é operação com frações, não tem noção de geometria, não é capaz de desenvolver gráficos em formato de pizza, menos ainda um gráfico tridimensional, sendo que ele fazia gráfico de barra e gráfico de pizza no 2º período da pré-escola, né? Então aqui você tem as habilidades por eixo. E o professor, quando você for trabalhar matemática, você vai pegar uma habilidade daqui, uma habilidade daqui, uma habilidade daqui, uma daqui, uma daqui, combiná-las e ver didaticamente quais são os melhores modos de introduzir isso na aula durante aquela semana. E preparar-os para casa segundo as habilidades que estão sendo estudadas na semana. Você pode voltar a essas habilidades na semana seguinte e até na outra semana, mas você vai tendo uma progressão e você observa e registra que alunos alcançaram o domínio dessas habilidades no tempo certo e que alunos mostram dificuldade com os quais eu tenho que voltar para trabalhar novamente aquelas habilidades. Se não tenho registro, eu não tenho a memória. Se eu não tenho memória, eu deixo o aluno ficar para trás. E ele vai ficando cada vez mais para trás, né? Vamos terminar aqui. Aqui. Eu tenho uma água aqui. Isso aqui é o básico. Isso aqui é só o começo. São essas as disciplinas. A unidade temporal de referência é sempre a semana. Eu selecionei as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, mas o que importa são as habilidades. Aqui eu tenho um mapa das habilidades que serão trabalhadas na próxima semana. Eu não preciso escrever por extenso o enunciado de cada habilidade. Eu uso aqueles códigos EF01, CI, ou MT, matemática, o número da habilidade, tá? É tudo codificado, para simplificar, depois você memoriza a codificação, você sabe do que se trata, você montou aqui. Por enquanto não tem didática nenhuma aí. Aí eu vou para a didática. O que eu vou fazer? Vou trabalhar aquelas habilidades que eu selecionei. O que eu vou fazer na segunda-feira? Turma, turno, número de alunos, semana. O que eu vou fazer na segunda-feira? O que eu vou fazer na terça-feira? O que eu vou fazer na quarta-feira? O que eu vou fazer na quinta-feira? O que eu vou fazer na sexta-feira? Eu criei códigos para mim usando chaves, parênteses, colchete e parágrafo. Vermelho, preto, azul e marrom. O que eu quero com isso? Isso aqui. Nós fizemos na nossa escola esse quadro. O que a nossa escola tem de recurso pedagógico? Estou falando em tese. Eu estou chamando de recurso pedagógico arbitrariamente aquele que eu não posso levar para dentro da sala de aula. Portanto, eu tenho que levar o aluno até onde ele está. É a quadra coberta ou não, é o laboratório de informática, é a biblioteca, é a brinquedoteca, é o laboratório de ciências, enfim. O que eu chamo de recurso didático? É aquele que está dentro da sala de aula, cantinho de leitura, cantinho de língua portuguesa, ou que eu posso levar para dentro da sala de aula. Eu posso levar mapotecas, eu posso levar dicionários, eu posso levar enciclopédia, eu posso levar jogos lógicos e assim por diante, né? E recurso tecnológico, é o computador, é o celular, é a filmadora, é o data show, é tudo isso. Bom, então nós já temos um mapa do que temos na nossa escola.
recursos pedagógicos, chave em vermelho, numerados. Recursos didáticos, parênteses em preto, numerados. Recursos tecnológicos, colchete em azul, numerados. Vamos voltar lá? Eu escolhi o recurso didático número 2, o o pedagógico número 2, o didático número 4, o tecnológico número 4, e vou falar daqui a pouco das sequências didáticas. E assim por diante. Isso aqui é informado à pedagoga, porque tem outros professores que vão querer usar os mesmos recursos, e nós temos que distribuir isso em dias e horários diferentes para todo mundo usar. O que eu vou fazer com esses recursos que eu selecionei? Eu vou utilizá-los para melhor trabalhar as sequências didáticas que eu selecionei. O que eu vou fazer na segunda-feira? Eu vou trabalhar conto e reconto. Eu faço um conto num tempo marcado, os alunos fazem um reconto no tempo marcado. Trabalho o conto e reconto, a pergunta é, e daí? Expressaram-se oralmente, foi bom, valeu, mas vamos mais um passo adiante? Após o conto e o reconto, eu vou introduzir uma redação baseada no conto e no reconto. E eu vou ter prática de redação em sala de aula, uma por semana ou duas? Pelo menos uma. Lá em Itacarambi, eu consegui 2 por semana. Todo aluno de Itacarambi é escritor. Todo aluno de Itacarambi é escritor. Todo. Não tem exceção. Metade da população é indígena. Todo aluno em Itacarambi é escritor. E a mesma coisa nós estamos tentando em Nova Porteirinha. Vão fazer leitura literária e interpretação? É interessante. O diretor de escola em Sobral, ele faz uma leitura literária por mês em cada sala de aula, o diretor da escola, diretor, pode ser professor de matemática, ele vai à sala de aula e faz uma leitura literária aos alunos e permanece para ver a dinâmica que vai acontecer na sala de aula conduzida pelo professor. Para quê? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. Texto, dramatização teatral. Você faz uma leitura literária e vai perder a oportunidade de, na sexta-feira à tarde, usar depois do recreio da tarde, ou na sexta-feira de manhã, depois do recreio, vai perder a oportunidade de fazer uma dramatização que todo mundo adora? Com base no texto, os personagens, o enredo, os alunos programam uma dramatização. Exercícios de oralidade, com tema gerador. Você escolhe um tema, por exemplo, vacina. Esse aluno e essa aluna vão defender a vacina. Esse aluno e essa aluna vão simular a oposição à vacina. Advogado de defesa, advogado de acusação. Deixa o debate rolar, tempo marcado. Terminou? Todos vão opinar, abre-se o debate. E no final, tem 6 alunos escolhidos no fundo, que vão ser o júri. E o júri vai ponderar o que falou a defesa, o que falou a acusação e as opiniões de todos. E o júri discute, apresenta a conclusão final e os argumentos justificadores da sua conclusão final. Façam isso na sala de aula uma vez por mês. Vocês vão ver no final do ano esses meninos no céu. A capacidade discursiva, argumentativa, o enriquecimento do vocabulário e o reflexo disso na escrita inclusive, né? Desenho e texto, história em quadrinhos, todo mundo adora história em quadrinhos. Eu não tenho habilidade de desenho, faço colagem, mas escreve o texto. Está escrevendo texto em história em quadrinho? Está. Não está escrevendo? Está. Não é texto? É. É um gênero textual? É. Está escrevendo. Está escrevendo. É igual aquele aluno, eu não escrevo. Não vou pegar no lápis, na caneta, não vou fazer, e é grosseiro e tal.
mas você sabe que ele gosta de hip hop. Então, cria uma letra de hip hop para nós, põe música nela e apresenta para nós amanhã. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Pode gravar, pode ser gravada. Você está construindo um texto mental e oralmente, mas depois você decompõe o texto, escreve. Pode escrever no celular, está escrevendo. Eu não, eu gosto de lápis mesmo, caneta mesmo, mas não importa. Pode escrever no celular, não está escrevendo, não está produzindo texto, né? Organização de gráficos e análise de gráficos. Quem hoje não trabalha com gráfico e gráfico de maior complexidade vai ter crescente dificuldade de leitura de qualquer tipo de texto. Oficina com texto alfanumérico. Das 24 questões da Prova Brasil, 24 questões, Prova Brasil, língua portuguesa, 4, 5, 6 são textos alfanuméricos. Você tem um texto, você tem uma tabela e você tem um gráfico. Você tem que relacionar a tabela e o gráfico com o texto e interpretar. Se eu não faço isso em sala de aula, como é que o aluno vai fazer isso na prova? Não vai, né? Ah, mas eu nunca trabalhei com texto alfanumérico. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Eu estou com 77 anos e estou inclinadíssimo nessa altura da vida a aprender grego e latim para ler literatura clássica no original. E vou fazer. Oficina com texto literário e poético. Formulação de hipóteses, para casa, painel de debate de correção do para casa, produção de audiovisual em grupo, elaboração em grupo de um painel de recorte sobre um tema determinado, produção de roteiros, textos e de conteúdos para TV escola ou uma rádio escola e assim por diante. Dentre outras possibilidades, você pode escrever mais coisas aqui. Então você tem um mapa das sequências didáticas. Você tem um mapa dos recursos disponíveis na escola. Você junta tudo, está aí o planejamento semanal de aula. Recursos, a didática e as habilidades. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. A não ser de convencê-los a fazer. Mas essa ficha é por disciplina ou por semana? Por disciplina e por semana. Por disciplina, você pode até combinar a integração interdisciplinar. Você pode combinar português com geografia e história, problema nenhum. Você pode combinar. É por disciplina e por semana. E já vai começar agora, Cláudia? Essa ficha você vai... Não, esse material vai para vocês. Ah, sim. Vai para vocês. Agora, a minha sugestão é que, pelo menos lá na escola, vocês comecem a trabalhar juntos. Porque a gente já faz o planejamento, só tem outro. A partir do planejamento que vocês fazem, valorizando o que já fazem, observar se isso aqui pode trazer alguma contribuição, mas seguindo as habilidades da BNCC. E é por disciplina, ok? O único professor que vai fazer somente de uma disciplina é o professor de 6º ao 9º ano, a não ser que ele lecione mais de uma disciplina, né? Mas no caso dos anos iniciais, assim como o pessoal da educação infantil, a educação infantil trabalha habilidades de 5 campos de experiências. E nenhum deles é uma disciplina, né? Ok? João, mas a ideia seria padronizar. Então vamos combinar e já começar a partir de segunda-feira. Já usa isso. Eu acho. Agora, operacionalmente, como é que isso seria feito? Aí é uma decisão junto com a secretaria. Como é que vocês fariam isso? Acredito eu, teria que os supervisores montar essa ficha e passar para a gente já montada, não pronta, lógico que não, mas já montada. É uma boa ideia. Porque aí padronizava. Porque nós já usamos uma ficha, entendeu? Já tem uma ficha, a gente já usa. Então, eu faço de um jeito, outro colega faz de outro, e aí? Como é que... Ela tem razão, porque alguns de vocês moram em Janaúba, outros moram aqui, um ou outro mora em Jaíba, os turnos são diferentes. E ela falou muito bem, os supervisores podem tomar a iniciativa de propor um primeiro desenho.
Isso vai ser submetido ao crivo crítico de todos vocês, incorporando o que vocês já fazem. E esse consenso, aí vocês têm um prazo para fazer a devolutiva aos supervisores. Digamos, 1 mês. Vocês façam a devolutiva, os supervisores examinam. Eu recomendo muito e vou falar lá em Nova Porteirinha para o pessoal entrar em contato com vocês, os supervisores daqui, interagirem com os de lá, para que nós cheguemos até o final do ano com isso pronto. Nova Porteirinha e Itacarambi? Você falou do encontro em Itacarambi? Não, Itacarambi eu já terminei meu trabalho. Agora eu estou trabalhando em Nova Porteirinha. O encontro é Nova Porteirinha sábado dos anos do ensino fundamental. E no outro sábado, dia 16, do pessoal da educação infantil. Eu acho essa ideia boa. Eu posso conversar isso então com o secretário, com a equipe, sugerir? Porque, de qualquer forma, depende de uma autorização, uma parceria, né? Eles autorizarem, quando a gente... Tá ok. Ô, gente, por hoje, então, é isso.